Paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos. Eu gostaria de contar o meu testemunho. É muito sofrido, mas ao mesmo tempo tem grandes revelações de Deus. E às vezes você está passando por isso e você não entende, mas esse vídeo chegou até você e hoje você vai entender que realmente Deus é na sua vida, independente de qualquer circunstância. Você é um escolhido de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aos meus 5 anos de idade, minha mãe foi presa e eu fui morar com meu pai. Ela era separada. Meu pai era usuário de droga, minha madrasta alcoólatra, meu pai alcoólatra também. E a gente foi morar com ele, eu com a minha irmã. E a casa que a gente estava morando, acabou que a gente foi despejado dela e meu pai invadiu uma casa do lado, onde era uma casa que as pessoas prostituíam, usavam drogas e enfim. E nós fomos morar nessa casa. E eu não conhecia Cristo, nem a minha irmã, mas era uma casa tinha muita briga nessa casa. Minha madrasta lá sempre recebeu espírito, ela bebia e abaixava os espíritos nela, demônios, aonde meu pai saía na porrada com ela e ela batia nele, ele batia nela. E a gente sofreu, passamos fome, foi muito sofrido. A gente passava fome. Eu passava mal todos os dias de fome. E até que a minha irmã tinha uma amiga e ela era da igreja. Minha irmã fez uma amizade, eles iam na igreja e convidou eu com a minha irmã para ir junto. E eu comecei com a minha irmã, eu tinha meus 8 anos de idade. E a gente começou a ir nessa igreja. E aí começamos a ouvir falar do amor de Cristo. E ali eu aprendi a orar o Pai Nosso nessa igreja. Orar o Pai Nosso. E a gente começou a ir nessa igreja. E aí eu era muito pequenininho, porém eu amei Deus logo de primeiro, assim, eu já amei, eu senti a presença de Deus, e era o único amor que eu sentia ali naquela casa, naquele lugar. Por mais que eu estava naquela casa, fora da igreja, eu sentia Deus ali comigo, e eu começava a orar a Deus e comecei a me entregar para Deus com 8 anos. Por mais que eu não sabia orar, eu falava com Deus todos os dias, comecei a me aproximar. E foi assim, quando eu comecei a me aproximar de Deus, que eu entrei nessa igreja e eu comecei a orar com as minhas palavras, em nome de Jesus, dentro daquela casa, foi aonde Satanás se levantou contra mim, em espírito. Ele foi logo cedo, assim, foi um dia cedo, os meus irmãos, a minha irmã e os 2 filhos da minha madrasta foram para a escola, era bem cedo, umas 7 horas da manhã, e eu estava dormindo ainda, porque eu era o único que estudava à tarde. E eu senti como se fosse uma cosquinha no braço, sabe? Como se algo tivesse encostado assim no meu braço. E eu achei que, sei lá, era alguma coisa, né? Que estava andando em mim, meus irmãos. Falo assim lá na época, né? A gente criança. E nisso eu estava deitado de bruço, com o braço para trás. Eu arrumei o braço e continuei dormindo. Quando nisso eu senti uma mão enfiando entre o meu braço e puxando o meu braço. E nisso eu entendi naquele momento que algo estava puxando o meu braço. Então ali eu tive medo, porque eu era uma criança, eu tive muito medo. E na hora eu fiquei assustado, deitado, assim, virei a barriga para cima. E a partir daquele momento eu olhei para a parede e eu comecei a ver chifres na parede, comecei a ver coisas atormentadoras, coisas que realmente apareciam diante dos meus olhos. Ele querendo me atormentar, me pôr medo, porque eu era uma criança. Mas o que eu sabia orar era o Pai Nosso, era só isso. A oração mais forte que existe no mundo, nessa terra, é essa oração.
Então eu comecei a orar o Pai Nosso. Então eu comecei a orar. Eu terminava, eu continuava, e quanto mais eu orava, mais ele encostava em mim, até o momento que ele bateu com o dedo na minha perna, assim, me cutucou. Eu senti como se fosse uma mão de uma pessoa mesmo. E nesse momento meu coração ele disparou de uma forma tão grande, mas tão grande, que parecia que ele ia sair pela minha boca. E nesse momento eu suava frio. E eu não conseguia levantar porque eu tinha medo. Eu tinha medo de levantar. Só que nesse momento eu apaguei assim, como se eu tivesse desmaiado. E nessa que eu desmaiei, que eu como se tivesse dormido, desmaiado, mas eu estava acordado, eu senti a minha alma saindo do meu corpo. E eu senti como realmente eu estava descendo. E eu senti, sabe aquela brincadeira onde você dá uma mão pro outro e aí você roda até a pessoa sair do chão assim? E você começa. Eu senti que algo me pegou pelas minhas mãos, no meu pulso, e começou a me girar. E eu estava descendo para baixo. Eu sei que eu estava descendo. E eu só sabia orar o Pai Nosso. E nesse momento, eu comecei a orar o Pai Nosso. E falei, Pai Nosso que estais no céu. Porque era a única coisa que eu sabia fazer, orar o Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E quando eu cheguei nessa parte, eu ouvi um grito. Fez, ah! E me soltou. E nessa mesma hora eu voltei. A minha alma voltou para o corpo e eu abri os meus olhos. Eu estava ofegante, suando muito, com calor e com medo. Com muito, mas muito medo. Eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. E nesse momento eu consegui compreender que tinha algo tentando me levar para baixo. Que tinha algo tentando tirar minha alma do meu corpo. E que esse algo não era bom. E ali acabou a minha inocência. Ali eu vi que quem fez o Pai Nosso foi o Senhor Jesus. E se eu orei o Pai Nosso e aquilo que estava me segurando gritou e me soltou, quer dizer que a quem eu estava orando o Pai Nosso, que era o nosso Deus, e ele soltou, quer dizer que o nosso Deus é mais forte do que o que gritou. Quer dizer que quem fez aquela oração realmente é verdadeiro. E realmente existe. E que quem gritou ali era o inimigo de Deus, o inimigo da nossa alma. Claro que naquele momento eu não consegui compreender tanto dessa forma. Porém eu entendi que tinha alguém mais forte. Eu entendi que o nosso Deus, ele era mais forte. Nesse momento eu vi que quem era o mais forte. E nesse momento eu precisava ir para o quarto do meu pai, eu estava desesperado, com medo. Eu precisava de ajuda. Eu continuei orando o Pai Nosso com muito medo. Porém tinha um espaço que eu tinha que passar entre três camas. E aí era tipo, tinha que fazer um corredorzinho e tinha um guarda-roupa e ele abria com uma porta de correr. E tava uma brecha assim, escuro lá. E quando eu passei correndo para ir pro quarto do meu pai com a minha madrasta, uma mão saiu assim de dentro do guarda-roupa, uma mão escura assim, ó. E como se estivesse tentando me pegar. E eu com mais medo saí correndo e fui contar pro meu pai. Nisso, eu fui e falei, pai, contei o que estava acontecendo, chorando, desesperado. E meu pai não acreditou em mim. De nenhuma forma ele acreditou, mas colocou eu ali para deitar do lado dele. E a todo momento que eu olhava para o teto, para a parede, eu via uma sombra com um rabo balançando. Um rabo de diabo mesmo balançando. E ele ficava ali. E eu ficava vendo aquilo. E eu sempre orando e com muito medo. A minha bexiga, ela chegou a ficar tão cheia a um ponto que eu tinha medo de ir no banheiro. Que eu não conseguia, me dava muita dor, era muito triste. E aí, até que eu pedi ajuda para alguém, pro meu pai, mas mesmo assim eu tive que ir sozinho. Eu demorava tanto para ir no banheiro de medo que eu sofria muito com isso de dor.
E nisso eu fiquei nessa atormentação. E toda hora eu sentia ele encostando em mim. Eu fazia assim com a camiseta, né? E a camiseta ela afundava, como se realmente algo estivesse me tocando. E realmente o diabo estava me tocando. O meu pai não acreditava. A minha madrasta, ela disse que acreditava. Porém, nada ela podia fazer. A minha irmã acreditava. Mas eu quero dizer que tudo isso aconteceu quando eu me posicionei com Deus. Quando aquele inimigo ele viu que eu causaria algum risco para ele. Ele viu que eu cheguei até Deus e que eu amava Deus de todo o meu coração. E nisso, então o que eu quero dizer é que quando Satanás ele sabe que Deus tem uma obra na sua vida, quando ele vê, porque ele sabe, ele vai se levantar. Quanto maior é a sua luta, maior é o seu chamado. Quanto maior é o que você passa, sofrimento, quando criança, as coisas, os traumas, quanto mais ele se levanta, quanto mais é porque ele sabe que você é um escolhido de Deus, ele sabe que Deus tem uma obra na sua vida. Ele sabe disso, ele quer te pôr medo. Porque o medo é a ausência de fé, o medo é a ausência de fé. Você vai achar que Deus não está, mas Deus está com você. E eu sei o que eu sofri. E eu sei que o que eu estou falando é verdade. Você que está vendo o vídeo, que você acredite, porque eu não preciso mentir. Não, não preciso mentir sobre isso, jamais. Que Deus tire a minha vida se eu estiver mentindo agora. Que Deus tire ela nesse momento. Mas Deus sabe de toda a verdade, de tudo o que aconteceu. E eu passei em torno de uma semana ou mais com esse diabo, esse demônio, tocando sobre mim, me atormentando toda hora, todas as horas. Eu não conseguia dormir, eu tinha medo e a única coisa que eu sabia orar era o Pai Nosso. Era o Pai Nosso. E eu quero dizer a vocês que eu venci, que Deus venceu essa luta por mim. Eu e Deus, uma criança, orando o Pai Nosso. Até o momento que é onde ele ficava no quarto, porque eu passei a dormir com meu pai, aonde ficava aquela sombra dele se movimentando, mexendo o rabo, os chifres, as coisas, tudo que eu vi, ele realmente tem chifre, realmente tem rabo. Teve um momento que eu venci, só com o Pai Nosso. Deus venceu por mim, eu era uma criança. E aonde ele foi embora, e aonde ele estava ali, ficou uma mancha depois que ele foi embora. E era de uma bota pegando fogo. Aquela bota simboliza, para mim era uma criança e Deus, hoje eu entendo como Deus tivesse feito aquilo para mim entender que aquela era a bota de Deus e que ele pisou sobre aquele demônio. E aquilo se acabou. E aquilo era como se fosse o pé do Senhor, a bota dele, e saía fogo onde você põe o pé. Onde para mim, no meu coração, que Deus pisou sobre aquele demônio, sobre a cabeça da serpente ali e fez com que acabasse aquilo. Porém, não, isso não acabou por completo. Ali por um tempo acabou. Nisso passou algum tempo e a minha família, a minha madrasta, ela era totalmente perturbada, endemoniada, sempre manifestava as coisas nela, quebrava a casa, era uma pessoa, né, macumbeira, alcoólatra, usuária de droga, meu pai. E ela tirou a gente da igreja. Ela tirou eu e a minha irmã da igreja. E isso afastou, assim, me afastou da igreja, do que eu poderia ali ser batizado nessa época com o Espírito Santo, ou mais pra frente, eu poderia ter tido mais comunhão, mas eu fui tirado da igreja. E aí tudo piorou. As brigas, todo dia ela com meu pai, um batia um no outro, uns se cortavam, era sangue pra casa inteira, delegacia. E assim foi sofrido, até a minha mãe sair da prisão. E com os meus 12 anos de idade, eu fui morar com a minha mãe. Ela saiu e a gente foi para uma cidade do interior, cidade de Amparo, uma cidade muito boa, seus irmãos conhecerem. E ali ali eu não tive tanta experiência com Deus, né, conforme a gente estava ali, mas vira e mexe eu às vezes travava na cama, sabe? Algumas pessoas dizem paralisia do sono, né? Porém, não é a paralisia do sono, é sim um demônio
querer estar travando você na cama. As pessoas que sentem isso é porque o diabo sabe que essas pessoas são escolhidas de Deus e ele sabe o mal que essas pessoas podem causar para o reino das trevas, para os planos do diabo, que essas pessoas têm risco para ele. Então ele tenta oprimir, ele tenta pôr medo. E eu fui morar com a minha mãe e vira e mexe, às vezes eu estava dormindo e eu travava na cama. E sentia uma presença maligna. E aí eu orava o Pai Nosso e essa presença ela se afastava de mim. E nisso eu corria para minha mãe, ia dormir com a minha mãe, pedia para minha mãe dormir comigo. Era muito difícil, eu tinha muito medo, às vezes dormia com uma luz acesa, mas às vezes passavam muitos dias e nada disso acontecia. Porém, com mais ou menos uns 15 anos de idade, eu tive um problema, uma decepção amorosa, namoradinha de escola, e eu acabei me envolvendo com droga, acabei fumando maconha. E logo comecei a também cheirar cocaína com alguns amigos que me ofereceram e comecei a usar droga. Nunca desandei nada em casa, essas coisas de vender, mas eu trabalhava numa lanchonete, mas mesmo assim eu usava droga, fazia as coisas. É, e eu trabalhava numa lanchonete. E sempre nessa lanchonete vinha uns irmãos da Assembleia de Deus, uma grande igreja. Amo muito a Assembleia de Deus, os irmãos todos. E tinha um irmão que chamava Cuca. E ele era ex-usuário de droga também. Cheirava cocaína e fumava maconha. E ele sempre pregava a palavra para mim e dizia: Olha, eu cheirei cocaína 10 anos da minha vida. Porém, teve um momento que Deus me salvou. Eu orei a Deus, eu pedi, eu estava cansado. E Deus me libertou. E hoje faz tantos anos, já fazia mais de 20, que eu estou liberto. E hoje eu estou bem com Deus. E quando você cansar, porque eu acabei pegando minha afinidade com ele, sabe? E ele falou, quando você cansar de usar droga, ele não disse qual e o que for, fala o Deus do Cuca. O Deus do Cuca. Senhor, em nome de Jesus, Deus do Cuca, o Senhor salvou a vida dele, o Senhor libertou ele da droga. Fala que você está cansado. Ele falava que, e o mesmo Deus, o meu Deus, pode falar que ele vai te libertar. Eu ouvia com atenção e tava naquela ilusão, né? Fumava maconha, cheirava droga, mas eu trabalhava e não era uma pessoa que ficava na rua assim, caída em lugar nenhum. Então, tava ali na ilusão, né? Adolescente. Mas até aí já não tava mais travando na cama, não tava fazendo nada. Quando eu comecei a usar droga, ficou tudo certo. Não sentia mais nada espiritualmente. E em um certo momento, eu comecei a cheirar muita cocaína. E já tive começo de overdose. E comecei a ficar meio... uma cabeça meio louco, meio confuso. Comecei a sentir que eu tava ficando meio louco mesmo. E a minha mãe, ela é uma serva de Deus. Uma serva de Deus. E quando pequena ela me apresentou na igreja, pequenininho. O pastor me ergueu, me apresentou, me ofereceu ali, me agradeceu a Deus, me levantou na igreja lá e me ofereceu ao Senhor ali, porque eu já era de Deus, então Deus já tinha me escolhido, né? Não foi vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós. Então, teve um certo dia que eu cheguei de madrugada, minha mãe sabia que eu estava usando droga, e eu fui dormir, deitei no meu quarto. Quando eu acordei na madrugada, não era tão madrugada quando eu cheguei, mas quando eu acordei, eu vi a minha mãe ajoelhada no pé da minha cama. E quando eu vi isso, foi uma dor muito grande. Foi uma dor que... Gente, é difícil, eu não sei gravar vídeo, tá? Eu tô gravando, só Deus sabe a luta que tá sendo. E minha mãe tava lá ajoelhada. E aquilo me doeu muito. Uma serva de Deus, uma mulher de Deus,
que mãe amava muito, e aquilo me doeu e eu não queria mais aquilo. E aí eu ficava sozinho em casa, e um certo momento, eu vou resumir esse testemunho para não ficar muito grande, tá? Fui internado, saí da internação, teve muitas coisas, internado uma vez. E aí eu tava na sala de casa. E minha experiência com Deus foi só com 8 anos, então eu não tinha ido mais na igreja. Mas eu lembrei do Cuca. E aí eu tava na sala da minha casa. E aí eu ajoelhei no sofá e comecei a chorar. E eu lembro que eu dava muito soco no sofá, sabe? Eu dava assim com as mãos e eu gritava do fundo da minha alma. E a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E aquele momento eu gritei de todo o meu coração e eu disse: Deus, o Deus do Cuca, o mesmo Deus que libertou ele da cocaína, o mesmo Deus que tirou ele da droga. Senhor, me liberta, Pai. Eu não aguento mais, eu não quero mais. Eu não quero mais. E nisso eu dava soco no sofá. E eu fiquei em pé e fiquei na ponta do pé. E estiquei a minha mão o máximo que eu pude pro céu, em direção da laje, assim, desse sobrado, né, do teto da minha casa. E eu falei: Senhor, me aceita, eu falei. E quando eu falei me aceita, eu não disse eu te aceito, eu disse me aceita. Eu senti um fogo subindo sobre a minha perna. E nessa hora minha perna ela fez que nem um bambolê, assim, ela ficou mole. E naquele momento eu senti uma presença de Deus, um fogo. E algo em mim mudou naquele momento. Deus realmente me aceitou. Ele aceitou minha oração, aceitou meu sofrimento, o sofrimento da minha mãe, da minha família que estava sofrendo, porque a pessoa que usou droga, a família sofre muito mais que ela. E naquele momento a cor mudou, a minha visão mudou, tudo mudou, o cheiro mudou. E nisso eu coloquei uma roupa social, peguei uma Bíblia na mão. O Espírito Santo ajuda. É Ele que conduz nós. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. É Ele que dá força para nós, senão nós não conseguiríamos. Não. Nem mesmo ir na igreja. Nada é nós. É Ele que nos fortalece. E nesse momento eu peguei a Bíblia e tinha duas igrejas. Uma atrás, a Batista, e um pouco mais para frente a igreja CPB do pastor Zezinho. E eu comecei desesperadamente, peguei essa Bíblia e ia para uma igreja, mas estava meio cedo, era tarde, não era dia de culto. E estava fechado, ia na outra fechada, eu voltava para casa, eu desesperado, o Espírito Santo ali me pondo um desespero para mim na igreja ali. O desespero é algo ruim, mas me colocando uma vontade tremenda de desesperadamente mesmo de ir na igreja. Minha alma estava precisando. Eu precisava de Cristo. E nesse momento, um colega meu que lutava contra a maconha, que muitas das vezes fumou maconha comigo, o Cauê, mas a família era da igreja e ele ia na igreja lutando, ele estava indo numa uma culto de oração, né? Não era um culto, era uma oração que tinha na igreja onde os irmãos se reuniam somente para orar. E quando eu vi ele, ele passou na minha calçada, em frente à minha casa. Eu já estava com a Bíblia na mão, com a roupa de social, uma calça. E aí eu falei: onde você está indo? Ele falou: eu tô indo na igreja. Eu falei: eu vou com você. E nessa mesma hora eu fui com ele. E ali eu fui nessa igreja e a partir daquele momento eu fui, não parei mais de ir, né? Continuei indo, continuei indo, continuei indo. Só que quando eu fui nessa igreja, quando eu comecei a ir na igreja, lembra do inimigo lá dos 8 anos? O inimigo que está ao nosso derredor, que às vezes me travava, ele se levantou. E aí começou uma perturbação na minha vida. Eu estava ali no meu primeiro amor,
Eu orava muito, eu orava 12, 13 vezes por dia, o dia inteiro lendo a Bíblia dentro do quarto, o dia inteiro, todo dia jejuando, todos os dias. Uma paixão maravilhosa que eu tenho pelo Senhor, mas aquilo estava tão forte. Eu sentia Deus em mim. Realmente eu sinto ainda, mas eu também sentia muito forte. Porém, eu sentia o diabo encostando em mim. Ele me travava na cama, ele encostava em mim assim como 8 anos de idade. Foi eu me levantar para a igreja, foi eu me entregar para Jesus, que ele se levantou na minha vida. E às vezes está acontecendo isso com você. Às vezes já aconteceu, ainda acontece, você não sabe o porquê, você não sabe o porquê está acontecendo isso na sua vida. Às vezes você acha que você não é de Deus, às vezes você acha que Deus não está com você, que Deus não está vendo essa sua luta, o que você está passando, essa atormentação que você está passando, o que você já passou. Mas saiba que tudo tem um porquê, tudo Deus permite na nossa vida. E ele me travava na cama, eu dormia de luz acesa, mas mesmo me travando, eu orava, ele saía, eu orava, ele saía. E teve uma vez que eu estava deitado de bruços no sofá, eu senti o rosto dele passando no meu peito e as garras passando nas minhas costas, não me machucou, mas eu sentia, eu tinha muito medo. Mas mesmo assim eu glorificava, eu falava, Senhor, eu sinto esse inimigo em mim, tocando em mim. Porém, Senhor, eu sinto que o Senhor está dentro de mim, eu sinto a tua presença. E nisso ele tentava fazer isso para que para que eu saísse do caminho de Deus, para que eu desistisse, para que eu achasse que Deus não estava comigo. E às vezes é isso que ele tem feito na sua vida. Às vezes ele tem se levantado e você tem achado que Deus não está com você, porque Deus está permitindo. Você lembra do espinho da carne de Paulo? Paulo disse que havia um mensageiro de Satanás que esbofeteava a carne dele. Esbofetear significa dor. Ele não sentia apenas um toque, mas ele sentia dor sobre a carne dele. E 3 vezes ele pediu a Deus que Deus tirasse isso dele, tirasse isso que estava tocando nele. Mas Paulo tinha o Espírito Santo. Paulo era de Deus. A sombra, Paulo tocava, as pessoas eram curadas. Então, às vezes você está passando por tudo isso e você está achando que Deus não está com você. Mas analisa as suas obras. Analisa o seu fruto. Uma boa árvore, se o que está em você é bom, você vai dar bom fruto. O que estava acontecendo comigo, não tinha nada em mim. Eu tinha o Espírito Santo e tenho o Espírito Santo. Senão eu não estaria gravando esse vídeo agora e falando isso para vocês. Tudo que eu já passei na minha vida. Se o seu fruto é bom, analise a árvore pelo fruto. Foi Cristo quem disse isso. Se você ora, se você lê a Bíblia, se você não vive em pecado, em pornografia, se você não usa droga, se você ali está firme com Deus, se você ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e próximo a ti mesmo, não tem como o que está em você ser ruim, porque o diabo não consegue ser bom. Uma coisa que ele não consegue fazer é fingir o amor. O amor dele é frio. Só a pessoa que não tem o discernimento espiritual mesmo, o Espírito Santo, que cai na conversa dele, no amor frio dele, porque não é amor, é fingimento. É uma relação às vezes perturbada e você sabe que a pessoa não te ama. Você sabe quem te ama realmente, você sabe disso. Então eu comecei a passar essas lutas e eu falava para as pessoas, para os pastores da minha igreja. As pessoas oravam, mas nada adiantou, porque muitas lutas, elas são suas. Essa cruz é sua. Não tem como ninguém tirar essa cruz de você. Eles oravam em mim e nada manifestava. E nada saía porque não tinha nada em mim. Porque ele vinha quando ele queria atormentar, tentar me assustar e depois saía. Não tinha nada em mim. Mas eu era, pelo contrário, cheio do Espírito Santo. Deus com dons de revelação. Com dons tremendos, orações maravilhosas. Presença de Deus, uma pessoa fervoroso na fé. E fui batizado com o Espírito Santo dentro dessa igreja. Fui batizado pela graça de Deus. E eu comecei sempre a ter essa luta. Tive essa luta. E eu orei muito a Deus e falei, Deus, por que o Senhor permite isso?
Por quê? Mas Deus tinha me libertado da droga. Eu não sentia mais vontade nenhuma de usar droga. Eu não tinha vontade nenhuma mais. Eu não usava. Eu já não ia mais nos mesmos lugares. Eu mudei. O brilho do Espírito Santo estava sobre mim, ainda está. A glória de Deus, a misericórdia, o sangue do Senhor Jesus. A minha vida mudou. Mas eu estava com essa perseguição e eu não tinha uma resposta. Não tinha ninguém que podia me dar essa resposta. E hoje tem alguém que pode fazer isso. E hoje eu estou fazendo isso pelas almas, porque eu sei, almas que realmente precisam ouvir esse testemunho, que precisam, porque não tinha ninguém para me dizer isso. Deus ama você. Deus está com você. Deus está permitindo isso para que você tenha autoridade sobre os demônios. Para que você tenha autoridade. É uma prova. Lembra de Jó? Jó teve lepra, mas você está tendo isso. Mas o que importa é quem está dentro de você. O diabo ele toca na tua carne, mas ele não toca na tua alma. Ele não toca. Yandaramai, Koderede, Kandarás, Elebeche, Kandai, Yandi, Andarai, Amai, Ashi, Andarás. Então creia, meu irmão. Creia que tu és de Deus. Porque se você não fosse, estava tudo calmo. Porém, eu sofri com isso. Falei, Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo. Eu fico o dia inteiro meditando. Eu era um adolescente, eu não trabalhava. O dia inteiro com o Senhor, eu sinto a tua presença tremendamente. Porque o Senhor permite isso. Eu citava o Salmo 91. O Senhor dá ordem aos teus anjos. O Senhor me guarda. Mas Deus estava me guardando. Deus guardava minha alma. Porque o que mais vale é a vida eterna. E a minha alma está guardada até hoje. O inimigo ele não me machucava. Eu não sentia dor, mas eu sentia encostando. Isso era muito triste para mim. Isso é realmente muito triste. Até hoje isso é triste, né? É uma luta, cada um tem uma cruz. E teve um momento da minha vida que eu saí do caminho de Deus por isso. Eu não entendi, eu não tive respostas. Deus se calou. Deus se calou para mim. Não tinha quem me respondesse. Há pessoas que eram usadas pelo inimigo, que diziam que o inimigo estava em mim. Pessoas que são usadas por ele para que o que ele queria, o que ele gerou em mim ali. Dúvida, ele dizia: quem disse que essa língua que você fala é minha? Quem disse que o Espírito Santo está em você? Porque se o Espírito Santo estivesse em você, como que eu ia conseguir tocar em você? Eu não ia estar tocando, porque Deus não ia permitir eu tocar em você. Calma. Deus não permite tocar na alma. Não, na minha alma não, na sua alma não. Somente Deus toca na sua alma, meu irmão. Mas a carne ela é podre e pecadora. Essa carne não nos conduz ao céu, mas o Espírito Santo. Paulo então não tinha o Espírito Santo? Paulo era tocado pelo mensageiro de Satanás, está na palavra. Esbofeteava ele. E a palavra diz que era para que ele não se ensoberbesse. A palavra diz isso. A história de Paulo foi essa. E Deus disse para ele pediu para tirar, e Deus disse: a minha graça te basta. Isso está escrito, isso é bíblico. É só os irmãos lerem. Então eu saí da igreja. E quando eu saí da igreja, acabou tudo isso. Parei de ir na igreja. Parei de orar. Esfriei na fé. Parei. Desanimei. Eu falei, Deus, o Senhor não está comigo. Por quê? E ali eu me entristeci com Deus. Porém, eu sempre vou amar Deus. E lá no fundo, quando a gente ama, a gente ama. Nós somos escolhidos. E eu sempre amei o Senhor. E eu sempre vou amar. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que eu vá na árvore e não tenha fruto. Ainda que as carnes sumam de todas as mesas. Ainda que o diabo toque em mim todos os dias da minha vida. Eu sempre vou amar o Senhor. Sempre vou amar o meu Deus. E aí eu tive muitas lutas e muitas indas e vindas na igreja. E aí quando eu voltava para a igreja, ele se levantava de novo. E eu saía da igreja. E aí quando eu saía da igreja, ele não tocava mais em mim. Parecia que como não existisse o mundo espiritual. Mas quando eu voltava para a igreja,
ele se levantava de novo. E eu comecei a persistir nisso. E teve um certo tempo que eu fui no meu quarto e na noite passada eu tinha sentido o diabo passar a mão nas minhas costas. E eu cheguei cansado do serviço, eu já estava trabalhando e ajoelhei no meu quarto e comecei a chorar. E falei: Senhor, eu não admito que Satanás encoste em mim. Porque, Pai, eu faço tudo conforme está escrito. Eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu oro, eu amo o próximo. Os meus frutos são bons, Senhor. E eu olhei para a parede do meu quarto e falei: Senhor, derrama o teu sangue sobre essas paredes. Derrama o teu sangue sobre as 4 paredes desse quarto, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Aí tinha um sofá do lado da minha cama e eu falei: Senhor, senta nesse sofá. Eu quero que o Senhor seja igual no Antigo Testamento, no Novo Testamento ali com os seus discípulos, Jesus. O Senhor ceava com eles. O Senhor estava com eles em todo momento, até dormir perto. Você dormia com eles, comia com eles. O Senhor passava as dificuldades com eles. E eu peço: Senhor, senta nesse sofá. Fica nesse sofá, Senhor. Fica comigo, Deus. E derrama o teu sangue sobre essas paredes. E quando eu falei isso, eu tive uma visão. E eu vi o sangue. Eu vi o sangue do Senhor escorrendo sobre as paredes do meu quarto. E eu comecei a orar em línguas e fui tomado pelo Espírito Santo. E nisso eu fui deitar para me dormir, eu estava muito cansado. E dormi, eu virei de bruço, eu virei com as costas, virei de frente para a parede, de lado, né? E com as costas para onde a gente entra na cama. E quando eu estava dormindo, já era de madrugada, eu travei na cama de novo. E naquele momento foi muito triste para mim. Naquele momento eu senti que eu não tinha mais o que fazer. Que as minhas forças já não davam. Que eu não tinha mais o que orar, não tinha mais o que falar. E a única coisa que eu fiz foi dar glória a Deus. A minha boca estava travada e eu comecei a glorificar Deus. No meu pensamento, aqui dentro, no onisciente, porque Deus é onisciente. Só Ele sabe o que está aqui dentro. Só que nisso, eu ouvia o Satanás, ele ia da ponta da cama até o pé, rosnando, fazendo som, sabe, furioso. Porém, ele não encostou em mim. Quando ele começou a fazer isso, eu comecei a dar glória a Deus, porque eu já não tinha mais o que fazer. Não tinha, eu canso, sabe quando você cansa? E eu cansei. E nisso eu comecei e eu só falava: glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu falei: eu só vou dar glória porque... E quando eu dei mais ou menos uns 4 glórias a Deus, o meu sofá, que era do lado da minha cama, apareceu uma luz muito forte, mas muito forte, que o quarto inteiro ficou muito forte a luz, que o quarto inteiro ficou iluminado de uma forma que não dava nem para olhar. E nesse momento eu destravei e ouvi a voz dentro de mim e disse: eu estou aqui. E nesse momento eu comecei a chorar. Nesse momento eu falei: Senhor, eu te amo. E eu caí de joelho no chão e comecei a glorificar o nome do Senhor Jesus. Comecei a glorificar ao Senhor dos Exércitos e agradecer ao Senhor Jesus por ter sentado, por ter ouvido a minha oração. A todo momento ele estava ali. A todo momento ele poderia antes não estar no sofá, mas ele está ao nosso redor. Ele está dentro de nós. E nisso eu vi com os meus olhos. Não foi ninguém que me contou, mas foi Deus que se revelou a mim. Então, eu quero que você que está vendo o vídeo, aquiete seu coração. E saiba que se o inimigo se levanta contra a tua vida é porque você tem um grande chamado. E ele quer manchar. E ele quer destruir. E o que acontece? Conforme essas coisas foram acontecendo, aconteceu isso, no outro dia eu estava ali, mas as lutas continuaram. E isso não parou na minha vida. Às vezes vira e mexe acontece. Não é sempre, mas acontece isso. Porém, a graça de Deus nos basta, meus irmãos. O poder de Deus nos basta. E conforme isso vai acontecendo, Deus quer que você
Deus deixa com que você seja atacado para que você veja que o espiritual não é brincadeira. Deus mostra porque ele diz: tá vendo esse inimigo? Tá vendo o que ele quer fazer com você? Tá vendo como ele te odeia? Se eu deixasse, ele não só tocava em você. Se eu deixasse, se eu não tivesse com você, ele só não estaria ao seu lado, mas ele estaria dentro de você. Ele te mataria nesse momento, te levaria para o inferno. Deus ele está te mostrando o que o inimigo quer contra você. Ele está fazendo isso para fortalecer a tua fé. E aí é só sendo atacado que você ataca de volta. Com isso você vai começar a fortalecer sua fé. Com isso você vai começar a orar contra ele, atacar ele. Hoje não acontece isso tão sempre, porque quando acontece, eu acordo repreendendo, eu vou para cima dele, eu ajoelho, e em nome de Jesus, meu Pai, queima todo demônio, toda potestade, meu Pai, começa a queimar nesse momento, que o Senhor mande fogo do céu, e que toda a terça parte de demônios sejam queimados agora, em nome do Senhor Jesus, que tudo que se levantou contra mim, que por um caminho que veio, que por sete sai agora, e o medo, você vai se perdendo medo, e a fé vai se criando dentro de você, e o Espírito Santo é um espírito de ousadia, e Deus quer que você ataque, então Deus permite com que ele te ataque, para que você ataque ele, para que você ataque o inimigo, para que você lute, para que você vá para cima dele com todas as forças, para que você aprenda a orar, uma oração de libertação que vai servir para as pessoas, que vai servir para as pessoas que estão endemoniadas. Eu fui chamado no dom da libertação, e pela graça de Deus, hoje eu expulso demônios, hoje eu sou chamada nessa área, meu irmão. E eu digo para você, Deus quer isso de você. Se Deus permitiu isso, é porque você é da área da libertação. Hoje, em duas palavras, sem eu colocar a mão na cabeça de alguém e ela estiver endemoniada, somente eu dizer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Satanás, toma o teu lugar diante do que habita em mim. Somente essa palavra, essas duas, e o diabo se manifesta na hora. E ele cai de joelhos perante aquele que há em mim, aquele que está dentro de mim. Então, tudo que você passa, meu irmão, é para que você se fortaleça em Cristo. É para que a sua fé se fortaleça. Para que você evolua espiritualmente na fé. Para que você enxergue, porque às vezes a gente esquece do espiritual, mas Deus ele tem te mostrado. Ele tem permitido para você ver que não é brincadeira. Para você ver que realmente as coisas é dessa forma. Para realmente também Deus provar que ele está com você. Porque se ele não tivesse, o diabo não ia só encostar. Ele não ia só travar você na cama e ficar te olhando, mas ele ia te matar. Ele ia tirar a sua alma. E ele ia levar você para o inferno. Então, se você está passando isso na sua casa, se você está passando na sua vida, se nenhum pastor te deu essa resposta, se nenhum homem de Deus te deu essa resposta, estou eu aqui, usado pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré, te dando essa resposta de Deus. Que Deus é na tua vida, que você continue, que você não pare de orar, que você lute, ore contra o diabo. Ore com autoridade, com a fé que o Senhor te deu através do Espírito Santo e vá para cima dele. Ataque, porque o reino do céu é tirado à força. Muitos se apoderam pela força, está na Bíblia o reino dos céus. Não é pelas emoções, mas sim pela força, a força da fé, de lutar contra o diabo, de lutar contra os seus anjos caídos. Então continua. Não acha que Deus não é com você? Quantas vezes Deus salvou você Quantas vezes Deus salvou da morte? Quantas vezes? Quantas? Eu passei por prisão, por cadeia. Eu passei por hospitais, paradas cardíacas. Eu passei por situações e Deus sempre me tirou da morte. Você sabe quantas vezes Deus te livrou e você achou que você ia ser preso, você achou que você ia morrer e você clamou e você sabe que Deus te ouviu. Você sabe que Deus é na tua vida. O diabo ele trabalha com a dúvida. E ele tenta de toda forma colocar dúvida, porque a partir do momento que você duvidar que Deus é na tua vida, por um momento ele pode entrar dentro de você. E aí pode ser que fique difícil de você ir para Deus de novo. Então não desiste. Entenda o espiritual. Entenda essa luta, porque Deus tem um chamado para você. Um chamado de libertação na vida das pessoas. Aquelas que estão endemoniadas, que precisam ser libertas. Você é cheio do Espírito Santo. E Deus é na tua vida. Em nome de Jesus. Não desiste de Deus. Deus ama você. E se você tiver que passar por isso,
pro resto da sua vida. Mas passar sentindo a presença de Deus, falando em línguas, sentindo, mesmo que você não fale em línguas, mas amando o próximo, amando a Deus, que os seus frutos sendo bons, você ajudando as pessoas, orando, libertando. Porque se você passa por isso, se você já passou, se você nem... porque você tem um dom da libertação, porque Deus quer apurar, Ele quer aumentar a sua fé, Ele quer que você perca o medo do diabo. E como você vai perder o medo? Somente passando por isso. É assim que você perde o medo. E hoje eu não tenho medo de nada. Não tenho medo dele e nem de ninguém. Nada, absolutamente nada. Eu sei que Deus é comigo. Então, meu irmão, continua firme na fé. Que seja uma resposta de Deus para a tua vida nesse momento. O nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Que você não desista do amor de Deus. Não, da fé da palavra de Deus. Eu tenho muitas coisas para contar fora isso, mas vai ficar muito longo esse testemunho e às vezes fica cansativo. Fica muito cansativo. Então, hoje eu sou um homem que eu sei que Deus é na minha vida. Eu já sabia, mas por um momento eu tive essa fraqueza por adolescência, porque qualquer pessoa, eu falava: Deus, essas pessoas que estão na igreja, se passasse isso que eu passo, eles já tinham saído. Elas já tinham saído da igreja. Eu duvido que elas passam isso. Elas têm problemas de dinheiro. Elas têm probleminhas que não chega perto a isso. Claro, calma, a gente não pode. Às vezes perdeu um ente querido, tá sofrendo muito, perdeu o pai, o filho, o irmão, coisas piores, na verdade. Mas o espiritualmente, comendo, o espiritual realmente se revelando de uma forma, é muito triste isso. Tem pessoas que nunca, que na hora sairiam da igreja, que não ia resistir. E eu entrei, depois saí, voltava, saía, e até que nunca mais na minha vida eu larguei do Senhor Jesus, assim, de esfriar, mas nunca deixei de amar e nunca me curvei a outro Deus e fui em outro lugar buscar, porque eu sei que o caminho é somente o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, eu quero que vocês acreditem, vocês que estão vendo o vídeo, que não passou por isso, conhece alguém que passa, que passou, manda esse vídeo para elas. E que vocês que não passaram, que vocês acreditem que é verdade tudo isso que eu disse. Que isso tudo é real. Que isso tudo é verdadeiro. Que nada disso é mentira. E que o mundo espiritual, ele existe. Ele existe. Que Deus está com nós. Está conosco nessa guerra, nessa batalha. Perdão. Que nós sempre sejamos firmes com Deus. Não desanimemos do Senhor Jesus. Sempre. Tá bom? E é isso. O vídeo não tá uma qualidade boa, meu celular é câmera frontal, também não é dos melhores. Eu não sou muito bom de ficar gravando vídeo. Eu gravei mesmo para contar, porque eu senti no coração de Deus, tem muitas pessoas que querem essa resposta e não tem, e acham que Deus não é na vida delas, porém Deus é na vida delas. Só que Deus está permitindo isso para que elas se fortaleçam na fé, para que mais para frente elas se tornem grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, e que sejam usadas no dom da libertação. Eu já expulsei muitos demônios, eu perco a conta de quantos demônios eu já expulsei. Muitos, que eu não consigo contar. Então, já salvei em Cristo Jesus muitas vidas, pessoas convulsivas, que têm convulsão, que a maioria é tudo demônio, pessoas que tentam se matar, pessoas que realmente precisam ser libertas. E meu irmão, a hora que você orar, o diabo sabe que ele vai perder. Ele sabe que o inferno vai estremecer diante da tua oração. E esse é o desespero dele. Ele está desesperado até mesmo comigo fazendo esse vídeo para que alcance vocês. Nesse momento, eu escuto a fúria dele aqui onde eu estou. Eu escuto ele gritando, eu escuto, eu sei espiritualmente, eu sei a raiva e a ira que ele está. Porém, quem me guarda, quem nos guarda é muito mais forte do que ele. Já venceu sobre ele. Então, fiquem firmes com o Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês. E eu quero encerrar com uma oração para que você seja abençoado em nome de Jesus. Vamos orar a Deus?
Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, nos colocamos na tua presença, Senhor. Senhor, nesse momento eu fiz o que tu, Senhor, colocasses sobre a minha alma, para que, Senhor, eu passasse a essas pessoas que têm visto esse vídeo, essas pessoas que estão do outro lado da tela, Senhor. Meu Pai, pessoas que estão passando por a mesma situação, pela mesma prova que eu passei, mas não tiveram resposta, Senhor. Mas hoje o Senhor tem dado a resposta a essas pessoas. Hoje o céu tem se abrido a cada alma que tem visto esse vídeo, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa cada um e derrama mais autoridade sobre elas. Que o Senhor possa derramar o teu fogo nesse momento e que elas saibam que elas são escolhidas. E que tudo isso acontece com a sua permissão, porque se cai uma folha da árvore é porque o Senhor permite, meu Pai. Em nome de Jesus, perdoa os pecados delas, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, e fica cada vez mais com elas, porque eu sei que tu estás com elas, Pai. Eu sei que tu habitas sobre cada alma, Pai, que ama o Senhor verdadeiramente. E que o Senhor tem visto tudo, porque às vezes parece que o Senhor não está ali. Parece que o Senhor não está vendo, não está socorrendo essas pessoas, mas o Senhor está vendo tudo. O Senhor tem permitido tudo isso para que essas pessoas salvem outras pessoas, para que essas pessoas libertem outras pessoas através do nome do teu Filho amado Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Que a prova dessas pessoas acabem logo. E que o Senhor se revele a elas, Pai. Assim como o Senhor se revelou a mim naquele sofá. Assim como o Senhor se mostrou presente ali, porque eu precisava. Devido à luta que eu estava espiritual, onde ninguém acreditava. Aonde só eu mesmo vi e sentia. Coisas aonde eu me sentia sozinho. Hoje essas pessoas sabem que elas não estão sozinhas. Hoje essas pessoas sabem e têm a certeza que tu habita dentro delas, ó Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, que a tua presença seja sobre elas, que o teu Espírito Santo e que todo mal, Pai, que tenta contra essas pessoas, em mexer na fé delas, em gerar dúvida de que o Senhor é na vida delas, que todo mal seja queimado em nome de Jesus, e que por um caminho que veio, que por 7 sai agora todos os demônios, toda a potestade, Senhor, todo o principado, toda a hoste da maldade caindo por terra agora, seja onde estiver, na casa de quem for, na vida de que estiver tentando, na vida de quem for, em nome de Jesus. Todo mal, em nome de Jesus, se faz presente, Pai. E que elas sintam o teu amor dentro delas, para que elas tenham a certeza de que tu és o Senhor que ama e que amou o mundo de tal maneira que deu o teu único filho, para que todo aquele que nele crê, Senhor, não pereça, mas tenha a vida eterna, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço, eu te agradeço, meu Senhor. Amém. Que vocês fiquem com o Senhor Jesus e que vocês possam encaminhar esse vídeo para alguém que vocês conhecem, que passa por esse tipo de situação, que não tem uma resposta e que às vezes está passando por isso também, ou já passou, para que eles não desistam. Quanto maior a luta, maior é a comunhão com Deus. Entende isso? Não digo bênção, porque a bênção, quem prometeu dinheiro não foi Jesus. Foi o diabo que disse para Jesus: se prostrares, me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Ele prometeu riqueza. Jesus não. Jesus te prometeu a riqueza da vida eterna, a riqueza dos céus. Essa é a riqueza que ele te prometeu. Então cuidado, meus irmãos. Em nome de Jesus, que a paz, o grande amor de Deus, as divinas consolações do Espírito Santo estejam presentes em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.